Fala, gente. Se inscreve aí no canal, comenta, compartilha, divulga pra geral, conta aqui. Valeu. Você falou da hipocrisia. Você, como um candidato que fez uma campanha junto com o Bolsonaro, eu vou ser muito sincero com você aqui, não tem nenhuma conotação de te ofender, mas eu defendo essa tese daquilo que a gente conhece um pouquinho de Bíblia, talvez você conheça muito mais do que eu. Tu não acha que a derrota do Bolsonaro, e não tô nem entrando no mérito aqui se houve ou não fraude, não começa quando vocês, pastores, conhecedores mais da Bíblia do que ele, Bolsonaro... Então eu te falo já. Calma, deixa eu acabar de falar. Peraí, você é o convidado, eu sei que você é o convidado. Você vai falar... Não. Você vai falar sobre a história do mito. Não. Não. Então eu vou entrar nessa história do mito, tá? Não, eu sou... Porque eu vou entrar. Não, eu vou falar uma coisa... Eu vou entrar. Que eu tenho certeza que você não viu, porque quem sou eu na fila do pão, mas eu fui um dos primeiros, para não dizer o único, no Brasil, a me posicionar quando o Bolsonaro começou a dar entrevista e usar João... 3,16. Não, 8,32. Ah, isso, 8,32. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ele começou a falar isso para dizer que o governo dele era sério, que não tinha corrupção e que a verdade sairia. E você conhece a Bíblia, que quando a terminologia verdade ali é sobre Jesus. Sim. Então ele pegou um texto bíblico que fala de Jesus para falar sobre a verdade dele. O Bolsonaro falar isso, eu entendo. Porque o Bolsonaro não conhece Bíblia. Os pastores concordarem com isso. A minha questão é, não teve nenhum pastor e falar assim, presidente, pô, não usa esse texto mais não. Pô, até aqui, velho. E aí eu vou já adiantar para você ter liberdade para falar. Quando o altar começou a se transformar num ambiente de vota Bolsonaro, no altar, cara. Sim. Ninguém pensou que naquele dia tinha uma mãe ali orando por um filho nas drogas, alguém com problema, que vai para um ambiente chamado culto. Eu vou para culto para adorar a Deus e para apresentar minhas necessidades. E chego lá, tem uma surpresa do presidente. Pô, legal, o presidente está aqui, veio pro culto, maneiro. Mas o ambiente foi transformado. Sim. E não, eu não vi, se você viu, você pode me falar, ninguém dos grandes líderes que tinham acesso de chegar e falar assim, pô, aqui não vamos entrar nessa seara, não. Sabe aquela frase que nunca comeu melado quando come se lambuza? Foi o que aconteceu com a igreja. Eu me lembro que teve um dia que eu disse para o presidente Bolsonaro, nós estávamos indo para Belém e eu fui com ele de avião, lá na comitiva dele. Chegando em Belém, eu disse a ele assim, presidente, eu estou para lhe falar algo há muito tempo e quero aproveitar agora. Não, fala, Tony. Presidente, toda vez que o senhor entrar no templo e alguém começar a gritar, o povo começar a gritar, mito, 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 presidente, repreende isso, manda parar, o senhor vai agradar a Deus. Ele falou, por quê? Eu disse, presidente, o senhor sabe quando nós, evangélicos, queremos elogiar alguém, o trabalho de alguém, o que alguém fez na igreja, fez para a obra de Deus, a gente diz assim, irmãos, vamos aplaudir a Jesus pela vida do Anderson Bravo. Nós nunca aplaudimos o Anderson Bravo diretamente. Por quê, presidente? Porque nós temos tanto medo de dividir a glória que é do Senhor. E que ele não divide com ninguém? Que a gente oferece o aplauso ao Senhor pela vida de alguém. Então, quando alguém lhe chama de mito dentro do culto, isto ofende ao Senhor, presidente, não é? E ele me ouviu e aí naquele dia eu me lembro que ele ainda pediu para que o povo parasse, mas aí depois houve outras cenas semelhantes. Anderson, eu acho o seguinte, por que Bolsonaro ganhou em 2018? A boa mão de Deus permitiu isso. Bem, se eu acredito que nenhuma autoridade é constituída sem a permissão de Deus, eu tenho que entender que se Bolsonaro perdeu em 2022, também foi a boa mão de Deus. E a teoria da fraude? Ou Deus perdeu o controle. Mas e a teoria da fraude? Ou Alexandre de Moraes é maior do que Deus. Ou uma possível, mas não comprovada, uma possível fraude eleitoral, Deus perde o controle. Não.
Se Bolsonaro ganhou em 2018, permissão de Deus. Se Lula ganha em 2022, permissão de Deus. E aí eu vou dizer por que da permissão de Deus eu ousarei em pensar um pouco. E eu não estou dizendo que isto seja a resposta. Eu estou aqui pensando, eu estou contando aqui, não é? Como é o nome do seu podcast. Anderson, na verdade, nós levantamos um bezerro de ouro dentro da igreja chamado Bolsonaro sem a gente perceber. Então você, como pastor, que antes de ser deputado, me desculpa te interromper. Como pastor e como alguém que apoia o presidente Bolsonaro até hoje. Porque pra mim isso sempre me incomodou muito. Sim. E o extremo, você sabe qual foi? Que foi usar Juízes 10:3 para fazer menção do nome Jair, com o número 22. Sim. E uma grande liderança que a gente sabe quem é, sim, pegou o microfone e citou isso e fez o povo aplaudir. Sim. E aí você sabe que Deus não divide a sua glória com ninguém. Sim. E depois usar a prerrogativa de, teve fraude, houve fraude, não sei o que, papapá, e aconteceu o que aconteceu. E o Brasil, você de repente pode até falar sobre isso melhor do que a gente, como tá essa CPI do dia 8, porque pessoas sinceras, honestas, porém, sem conhecimento, se permitiram ir para portas dos quartéis, fazer suas orações. Elas não são terroristas, mas elas são sem conhecimento. Mas a minha preocupação não são elas, são aqueles que detêm o conhecimento. E você sabe disso. Então você está reconhecendo que foi construído um bezerro de ouro chamado Bolsonaro. Não, eu não estou reconhecendo, eu estou dizendo dentro da minha percepção... Mas eles lá percebem isso? Dentro da minha percepção, como pastor, que é o que eu sou, não é? Eu sou radialista, eu sou hoje deputado federal, mas a minha formação ela é humana, ela é espiritual, ela é pastoral. Então, dentro da minha formação pastoral, eu entendo que nós cometemos esse erro. Ou seja, o erro de transferir para Bolsonaro, certo? Algo que antes de Bolsonaro nós só fazíamos com o Senhor. Ou seja, quem cuida da igreja é o Senhor, quem manda na igreja é o Senhor, ainda que nós sejamos perseguidos, somos do Senhor, não é? Você sabe disso. Quando Bolsonaro surge, ele surge como grande protetor da igreja. E Deus não vai admitir isso. Tanto que quando Bolsonaro perde, eu me lembro que um presbítero chegou para mim, em uma dessas cidades aí do estado, e chocado ele me disse, ô Tony, vou lhe fazer uma pergunta como deputado federal. Eu disse, pode fazer. Ele muito abatido, ele disse, o que será da igreja do Senhor agora? Rapaz, eu me choquei com aquela pergunta vinda de um presbítero. Eu disse, o que será da igreja? Como assim, meu irmão? Agora que Bolsonaro perdeu, o comunismo virá. E agora? Eu disse, irmão, a igreja nunca dependeu de Bolsonaro. Bolsonaro é que sempre dependeu da igreja para orar por ele e para votar nele, como exercício de cidadania. Mas nós nunca dependemos de Bolsonaro, não é? Então, Anderson, eu acho que nós perdemos a mão aí. E, de alguma forma, isto afetou o Senhor, não é? Portanto, eu acho que houve uma espécie de mene tekel farsim. Tá certo? Fosse na balança. Isso. Então, houve uma ruptura temporal de algo que não precisava parar naquele momento, não é? E que atitude do rei, a atitude do rei fez a mão descer do palácio e escrever na parede, parou, finalizou o que não precisava finalizar aqui. Mas a igreja aprendeu a lição? Não, eu acho que toda vez que a igreja... Olha só, a igreja só aprende o que o altar ensina. Quando eu falo a palavra igreja, eu falo liderança. Portanto, se a liderança
não fizer essa autocrítica, e essa autocrítica, meu querido Anderson, que eu faço a mim também, não é? Quando eu pego alguns históricos, não é? Comportamentais que eu tive durante esses 4 anos, certo? Na defesa do presidente Bolsonaro, na defesa daquilo que ele defendia e que boa parte era o que eu defendia enquanto princípios, certo? Eu não agiria hoje da mesma forma que eu agi naquele momento, naquele calor da emoção. Ora, eu preciso fazer essa autocrítica, tá certo? Que nós vivemos um momento do Brasil, não é? De resgate dos nossos valores. E aqui, Anderson, eu não faço nenhuma crítica ao presidente Bolsonaro, porque a crítica que eu estou fazendo aqui é à igreja, é a nós líderes, não é? Conforme você falou. Eu falei. Ele é um ignorante na fé, tá certo? Então isso não cabia a ele, isso cabia a nós. Lembra daquela história do prefeito, que alguém dá o microfone pro prefeito e o prefeito fala, vai construir igreja bonita assim lá no inferno? Sim. Lembra disso? Sim. A culpa não foi do prefeito. Sim. A culpa foi quem deu o microfone pra mão dele falar num ambiente culto. Sim. A gente tem que aprender a fazer essas separações. Eu tenho minhas reservas com o Bolsonaro, mas eu entendo perfeitamente que a galera que estava ao redor dele, do ponto de vista, líderes religiosos, que a gente entende ter conhecimento, deixaram ele nadar nessa situação. Sim. A outra questão também, que é muito importante a gente entender, é a seguinte, nós cometemos um erro ali naquele momento, e até hoje esse erro ainda persiste na cabeça de muitos irmãos, o seguinte, eu nunca votei em Lula, tá? Amém. Eu, Ottoni, Glória a Deus. Nunca votaria em Lula, Aleluia. Nunca votei no PT e nunca votaria no PT, tá certo? Glória a Deus. Sou hoje oposição ao atual governo, mas não sou daquela oposição do quanto pior, melhor. Não, eu não sou daqueles que torcem para o avião cair porque não gosta do piloto. Porque eu e minha família estamos dentro do avião. Você é oposição. Certo? Eu não sou aquela oposição do Lula ladrão, Lula ladrão. Quero saber. Isso aí, ladrão de 9 dedos. Tu sabe que surgiu a ideia do que o Ottoni virou a casaca. Ah, não, mas olha só, desde que eu me... Você acabou de assistir mais um corte do Conta Aqui. Participe, comente, indique. A sua opinião é muito importante. Obrigado.